Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje não poderia falar nada além do resultado das eleições. Com 57,8 milhões de votos, o capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro, é o novo presidente eleito do Brasil. Numa eleição bastante conturbada, repleta de fake news, atentado e muitas farpas, o PT deixa o poder depois de 4 vitórias consecutivas em eleições presidenciais. No governo do estado, uma disputa acirrada, com uma diferença de pouco menos de 800 mil votos. João Dória, do PSDB, venceu o atual governador Márcio França, do PSB. E para falar sobre este assunto, eu recebo hoje o deputado federal eleito pelo PSL, Júnior Bozella. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham. E também o professor especialista em Direito Eleitoral, Dr. Marco Antônio da Silva. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as eleições. Não tem como não falar do resultado que a gente teve ontem. Jair Bolsonaro, essa eleição ela acabou dividindo muito o Brasil, polarizando. Será que Bolsonaro vai ter o poder de unir novamente o Brasil? Acho que isso é uma tarefa, né? Esse é o principal mote pós-eleição. É um dever de todos nós brasileiros, inclusive do maior cargo da República. Quem vai estar respondendo por ele tem essa obrigação. E o Jair Bolsonaro tem que se dirigir nesse sentido com relação à pacificação, a unir, até porque um governo de união irá fazer bem para todos nós brasileiros. E sem essas questões que houve aí, né, no período eleitoral, dessa divisão, de tentar dividir homens e mulheres, nortistas e sulistas, brancos e negros, eu acho que isso já superou. Me chamou muito a atenção o discurso do Haddad ao término da eleição. Imaginava algo um pouco diferente, até pela figura dele, me parecia um pouco mais conciliador, mas achei um pouco ácido e diferente daquilo que a urna mostrou. A urna deu uma resposta muito forte nessas eleições, no primeiro e no segundo turno. E me chamou a atenção, porque o PT é um partido que há anos vem aí ocupando o principal cargo da República e o Brasil não está legal, o Brasil está muito ruim. As coisas se deterioraram e é por isso que o Bolsonaro ganhou a eleição, porque foi um sentimento de mudança, uma ruptura de um sistema que faliu o Estado brasileiro. E quando o Haddad vem e se manifesta publicamente logo após a eleição e se propõe a fazer uma oposição aguerrida, ácida, quer dizer, é o mais do mesmo e a política mudou. As pessoas deram essa resposta, que elas não querem o mais do mesmo. Esse ciclo de 30 anos após a redemocratização, de PSDB e PT se alternando no poder, e esse toma lá da cá, esse loteamento, quer dizer, isso foi o que avacalhou e destruiu, né, a vida de todos nós brasileiros. Então, quando o Haddad vem publicamente e fala em oposição por oposição, agora o governo Bolsonaro está ruim, Haddad vem e se posiciona como o maior líder do PT na atualidade, pelos votos que ele acumulou, é legítimo. Ele fala, olha, de uma forma construtiva para melhorar o direcionamento do país. Agora, logo nos minutos seguintes, sequenciais da eleição, se colocar de uma forma ríspida, áspera, o PT realmente vai ter que fazer uma reanálise de tudo que eles fizeram aí nesses últimos tempos, que a priori foi destruir a vida dos brasileiros. Agora, o senhor acha que ele vai ter que remar ainda muito para ter o apoio maior do Congresso? Olha, essa eleição ela vai definir talvez o futuro da nossa democracia. O deputado resumiu bem e praticamente o que o deputado disse é que foi a eleição do nós contra eles ou do eles contra nós, né? Da divisão abrupta, né, do Brasil. Isso nós vimos com muita clareza. Agora, sem dúvida nenhuma, o atual, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele vai ter que buscar uma harmonização do poder legislativo, até porque nós temos uma democracia de coalizão, vamos dizer assim. O excesso de partidos políticos faz com que o presidente necessariamente dialogue com o legislativo. Esse foi o maior erro da ex-presidente Dilma, que foi a falta de diálogo. O poder no Brasil é um poder compartilhado. E, como bem disse o deputado, desde a redemocratização, hoje, nós temos, talvez, a mais representatividade da direita eleita, como uma expressão do basta, feito pela sociedade, né? Será que ele vai ter esse diálogo todo, essa articulação política suficiente? Porque, por exemplo, a gente está falando de Michel Temer, que tentou colocar algumas reformas, como a reforma da Previdência, e ele é um excelente articulador político, não conseguiu até agora, pelo menos até hoje. Será que
que Bolsonaro consegue isso? Eu acho que o Temer também passou a não ser a melhor referência, né? Porque ele sofreu duas denúncias e ele teve que ficar lá lidando com o Congresso para tentar se salvar, para não sofrer o processo de impeachment. Teve o problema do Janot na vida dele e ele ficou lá tendo que ficar barganhando com esse Congresso apodrecido, né? Que se acostumou a tanto para os assuntos de interesse da nação quanto assuntos políticos, lidar da mesma forma. Quando se discute a reforma da Previdência, que é prioridade, né? Você, para acalmar o mercado financeiro, para você dar sinais positivos, para alavancar a economia, o desenvolvimento no país, voltar a aquecer, gerar emprego, diminuir essa taxa absurda de desemprego no nosso país, você vai precisar dialogar, obviamente, mas de uma forma propositiva. Mas deputados que estão lá há muitos anos e que legislam em causa própria, e muitos deles acabaram sofrendo aí com as próprias atitudes, foram vítimas de si mesmo, porque quando aprovaram o fundão eleitoral, tirando dinheiro da educação, da saúde, etc., e muitos se beneficiaram desse recurso, e as campanhas foram irrigadas e abastecidas por esse dinheiro, eles acabaram tomando uma represália nas urnas, né? Muitos desses deputados tiveram as suas votações diminuídas. Então, o que eu entendo? Quando você está lá no Congresso, você tem uma base, um governo de coalizão, que é um vício no país, é o sistema? Mas porém, a maneira como as pessoas interpretaram essa discussão, os deputados que se elegem, olha, não interessa se vai ser bom para o país, interessa o que o governo vai me dar. Se o governo vai ganhar comigo e me der possibilidades, eu vou ter a condição daqui a 4 anos de me reeleger e alimentar minha base. É esse vício, né? Porque é o toma lá da cá. O governo alimenta o político alimenta a base e compra a consciência do povo para ganhar a eleição. Então é essa chave que precisa virar na cabeça dos deputados eleitos e de toda a classe política no Congresso Nacional. Então o Michel Temer, ele viveu esse problema, né? Ele é refém, porque ele também foi um deputado do mesmo sistema, né? Sim. No próximo bloco a gente continua a falar sobre eleições, mas antes eu tenho um recado para você. Olha para mim. Sabe quando você está despreocupado, cabeça nas nuvens, viajando nas ideias, sabe? Vou te dar um choque de realidade. Chega aqui pertinho, chega de choque. Olha só. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Pois é, a gente tem que dizer chega. Todo mundo tem que ficar esperto com os perigos da rede elétrica e é por isso que eu já sou o guardião da vida. E você? A gente tem que orientar as crianças e até os marmanjos a empinarem pipa em lugar aberto, como campos e praças bem longe dos postes e fios. E você, meu amigo da obra, pintor, encanador, pedreiro, eletricista, faz tudo, marido de aluguel, enfim. Na hora de construir e reformar, nunca monte andames próximos da rede elétrica ou aproxime materiais metálicos dos fios. Sabia que não precisa nem encostar para levar choque? É só chegar perto? Então repita comigo, chega de choque. Eu sou um guardião da vida. Acesse agora chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia, do Conselho dos Consumidores da CPFL Piratininga e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado federal eleito pelo PSL, Júnior Bozella, e com o professor especialista em Direito Eleitoral, Dr. Marco Antônio da Silva. Bom, que ideias, deputado, o Jair Bolsonaro vão ser mais difíceis de passar pelo Legislativo e que ideias o senhor não aprovaria? Acho que vai depender muito da habilidade política, né, de discutir. Eu vejo o nome do Onyx Lorenzoni como ministro-chefe da Casa Civil, um deputado experimentado, né, tem experiência, correto, dos democratas. Eu acho que isso são alinhamentos que vão dar aí um norte para como vai conseguir dialogar com o Congresso. Volto a repetir, nós temos uma agenda positiva a ser colocada no país. Você tem 6 meses para que as coisas entrem no trilho. Nós temos uma militância aguerrida que elegeu o Bolsonaro, que se moldou de uma forma espontânea.
brasileiros que estavam saturados e queriam a mudança. Nós precisamos pegar todos esses componentes positivos a nosso favor e fazer com que eles funcionem. Então, assim, qualquer proposta que seja favorável ao interesse do povo, ela tem que ser aprovada o mais breve possível. É lógico, vai ser discutida, vai ser aprofundada. Não é essa reforma da Previdência que o Temer propôs, que foi modificada por diversas vezes, virou uma coxa de retalho, mas uma que seja fundamental para atender os interesses de todos os brasileiros. Então, eu acho que essa é a principal. A reforma trabalhista é uma outra reforma importante, né? E até porque é humanamente impossível alguém querer montar uma empresa nesse país pela burocratização e pela alta taxa de imposto. O sócio majoritário de qualquer empresário hoje, dono de qualquer comércio de uma empresa, é o governo. Quer dizer, vai ser revista a reforma trabalhista. Eu acredito que é uma das mais importantes. E essas reformas elas têm que ser aprovadas no Congresso. E tem outras discussões que foi tema de campanha, como a flexibilização do Estatuto de Desarmamento, a discussão da redução da maioridade penal que está parada no Senado Federal. Aí são temas mais polêmicos que também tem que existir uma discussão mais aprofundada no Congresso Nacional. Agora, as críticas da oposição, doutor Marco Antônio, são as que a democracia e o direito à discordância estão ameaçados no país. O senhor concorda com isso? Não concordo. A única coisa que eu acho muito importante destacar é que um governo de coalizão não se confunde com um governo de cooptação, né? O que nós vimos nos últimos anos não foi uma coalizão, foi cooptar deputados, cooptar senadores por meio de dinheiro ilícito ou de cargos, né? Isso é que eu acho que o povo brasileiro se saturou e deu uma resposta nas urnas com a eleição do Jair Bolsonaro. É um ciclo. Regime militar, depois tivemos Collor, um governo mais à esquerda com Fernando Henrique, depois mais à esquerda ainda com Lula e voltamos um pouquinho para a direita. Nós temos agora uma grande oportunidade de dar um passo à frente na história da democracia brasileira. A única coisa que não pode acontecer, no meu ângulo, né, na minha visão, é uma crise moral do governo. O Jair Bolsonaro vai ter uma oportunidade por legitimidade, né, que ele teve nas urnas, diferentemente do Michel Temer, que era um vice, que houve um processo de impeachment. Sim. Por mais bem intencionado, a legitimidade popular, né, o apelo popular não é o mesmo que tem hoje o Jair Bolsonaro. O que ele não pode é enfrentar escândalo de corrupção, porque aí toda a base que o elegeu, né, vai ser dissolvida. Isso seria possível, pelo que você conhece dele? Olha, eu acho que a maneira como foi construída a eleição já vai permitir que os deputados, aqueles partidos que estão acostumados a botar a faca no pescoço, veja bem, como foi construída a eleição do Alckmin. Ele fez um apelo ao Centrão, desesperadamente, para se salvar, para se eleger presidente. Então, ele não pensou na próxima geração, ele sempre está pensando na próxima eleição, qual o modus operandi para ganhar a eleição. E na história da República, como é que funcionou? Todos os últimos presidentes se elegeram com aqueles que tiveram o maior tempo de televisão, o maior número de partidos. Então isso virou uma regra no país. Só que as pessoas esquecem que para tudo isso se organizar, para tudo isso dar certo, eles sentam lá nos porões, se acertam e falam, olha, eu vou indicar o ministério tal, eu vou ter o direito à diretoria de abastecimento da Petrobras, o partido XYZ. Então é dessa maneira que se acorda e depois não existe meritocracia no país. Você tem que engolir, né? Eles descem goela abaixo o nome que o partido apresenta. A exemplo do Ministério do Trabalho, quando o PTB tinha lá a filha do Roberto Jefferson indicada como ministro do Trabalho, e o Supremo interferiu na decisão do governo lá por aqueles motivos. Ficou 3 meses sem um ministro do Trabalho, o país, enquanto o PTB não resolvesse lá indicar outro nome. Então, essa escravidão, se escravizou o sistema partidário, político brasileiro, com essa relação promíscua. Então, o que eu entendo? A forma como o Jair Bolsonaro ganha a eleição, partido pequeno, sem tempo de televisão, rompeu um paradigma, é um novo ciclo, é uma transição da velha para a nova política. Então, isso vai permitir o quê? Que o diálogo ele seja muito mais transparente, aberto e sem essa obrigação de descer goela abaixo. E creio eu que aqueles que andarem fora da curva terão uma dificuldade muito grande. Então, assim, servidor de carreira, cargo em comissão... Essa esperança que todo mundo tem, né? Assim, nessa nova política, é o que se espera, pelo menos. Não vai ter perdão. Eu creio que é um governo que vai ser fidelizado pelas questões... legais. Mas você acha que ele vai fugir que ele tem força para isso? Até porque, assim, um outro ponto, muitos temem que a atuação do general Mourão
Em alguns momentos da campanha, o presidente eleito até desautorizou o vice em algumas circunstâncias. Você acha que isso pode vir a ser um problema, esse relacionamento entre os dois? Olha, eu creio que dentro de um regime democrático, as pessoas têm o direito de falar, se manifestar, ouvir e ser ouvido. O papel do líder é esse, é gerenciar conflitos. Eu acho que o Bolsonaro teve até habilidade suficiente no período eleitoral, que é o período que é mais áspero, é mais quente, e infelizmente teve determinados momentos que o Mourão passou um pouco da conta e o Bolsonaro foi obrigado a falar, não vem atrapalhar a campanha agora nesse aspecto. Agora, o cara no dia a dia do governo, ele é vice-presidente da República, ele é vice-presidente, não é o presidente. A palavra final é do presidente. Mas ser ouvido, ser escutado, ele deu lá uma sugestão importante no decorrer do processo eleitoral com relação ao 13º salário do Bolsa Família, que foi inteligente, foi uma sacada boa. Então, assim, tudo que é bem-vindo, que vem para contribuir de forma construtiva para melhorar a vida dos brasileiros é bem-vindo. Então, não vejo problema nessa relação. Eu acho que o Bolsonaro ele lida muito bem com isso. Ok, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o governo do estado. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado federal eleito pelo PSL, Júnior Bozella, e com o professor especialista em Direito Eleitoral, Dr. Marco Antônio da Silva. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão do governo do estado. O governador eleito, João Dória, disse que essa foi a campanha mais suja que São Paulo já viu. Você acha que o nível realmente foi baixo? Olha, em questão de sujeira, eu acho que todas as campanhas têm um nível peculiar das pessoas que concorrem a ela, né? Então, se o candidato disse isso, ele participou um pouco da sujeira, talvez, né? Mas, veja só, Roberta, é evidente que esta campanha, seja a nível estadual ou a nível federal, teve uma potencialidade das redes sociais, que talvez as fake news tenham dado a sensação de que foi uma campanha um pouco mais áspera, um pouco mais ardida, um pouco mais conturbada. Mas, de verdade, todas são. Talvez tenha sido só a sensação por conta da participação excessiva nas redes sociais, na internet e etc. Aliás, algo que chamou até atenção foi o primeiro pronunciamento do presidente eleito, que não foi dado com exclusividade ou mesmo para a rede de televisão. Foi uma live, né, na internet, que, ao meu ver, foi um recado, inclusive, para as concessionárias, né, de televisão. Principalmente a maior delas, né? Principalmente a maior delas. Isso está claríssimo que quem acompanhou as entrevistas com os presidenciáveis viu que os entrevistadores mais inquiriam, parecia a Santa Inquisição, né? Não repórteres, né? Como é que o senhor, deputado, analisa a questão do Dória? Ele acredita que ele vai reduzir realmente o tamanho da máquina pública, como ele prometeu na campanha? Acho que ele é um dever, né? Ele foi eleito governador, se ele falou isso, acho que é uma obrigação. Até porque o Estado mínimo é uma defesa de todos nós, né? Quanto menos aparelhamento, quanto menos cabidaço, quanto melhor você trabalhar a eficiência da máquina pública, mais resultado, mais eficiência na gestão. Então, eu creio que ele deva cumprir, até porque ele se comporta como gestor, enfim, então ele reúne condições para tal. A gente espera que ele conclua. Falando um pouquinho até sobre a sua eleição, embora o senhor seja ligado a São Vicente, os seus votos eles foram, de uma certa forma, pulverizados pelo Estado. Isso indica um desprendimento da cidade de São Vicente, não? Veja bem, o homem público ele tem que saber qual a sua responsabilidade. Eu sempre, quando exerci funções, atividades, seja enquanto secretário municipal, enquanto vereador na cidade de São Vicente, ou as eleições que eu disputei, deputado estadual, fui candidato a prefeito de São Vicente, vivi uma experiência no governo federal, na Fundação Nacional de Saúde. Então eu sempre procurei entregar resultados, fazer o melhor. E como deputado federal não vai ser diferente. Eu andei por todo o estado de São Paulo. Então eu tive, dos meus quase 80 mil votos, eu tive 21 mil votos na Baixada e a diferença aí quase 60 mil por diversas regiões do estado. Mas porque eu gastei saliva, suor, sola de sapato, me apresentei e mostrei um pouco do meu conteúdo, me comuniquei com as pessoas, olhei nos olhos das pessoas e as pessoas puderam entender e ver que contra fatos não há argumento, que era a realidade, tudo aquilo que eu apresentava dentro das experiências que eu tinha vivido na administração pública.
Então, as pessoas me enxergaram como um gestor, uma pessoa comprometida e que quer entregar resultados. Então, o meu trabalho enquanto deputado federal vai ser voltado para o Estado de São Paulo, para o país e, obviamente, meu compromisso com a região da Baixada Santista, inclusive São Vicente, que é a cidade que eu moro, que é o meu domicílio eleitoral, então não tem como ser diferente. Voltando agora à questão do governo do Estado, doutor, pelo tom pesado da campanha, acredita que o desgaste eleitoral pode respingar em São Vicente por conta de Márcio França? Será que Dória seria capaz de não trazer, de repente, recurso aqui para a região? Eu não duvido da capacidade do governador eleito João Dória, nem para o bem nem para o mal, porque a inteligência ela é nata, né, da pessoa, e o João Dória é um homem extremamente inteligente. Agora, o que se faz com ela, cabe a cada um. Veja, sendo gestor, como disse que ele tem que administrar para onde se tem necessidades. São Vicente é uma cidade extremamente necessitada. Tem um orçamento baixo, uma capacidade de arrecadação baixa e tem muitas pessoas aqui que precisam do apoio do Estado. Então, eu acho que se o João Dória não olhar para São Vicente, como não olhar para o Vale do Ribeira, para o Vale do Paraíba, para essas regiões que necessitam do governo do Estado, assim como outros governos olharam, é uma pena, né? Eu acredito que não seria uma gestão republicana, uma gestão democrática. Nós não podemos esquecer que isso o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, uma vez eleito, nós somos governantes de todos, daqueles que votaram na gente e daqueles que não votaram na gente. Né? Mas a gente acaba falando de política, né? Por exemplo, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, declarou o apoio dele a Márcio França. Isso, de certa forma, não pode prejudicar a cidade de Santos agora, com o resultado das eleições? Eu acho que ele pode não ter tantas vantagens como ele obteria. Eu acho que isso aí foi uma opção dele, enquanto homem público. A eleição do Dória, ela praticamente sepulta aí as possibilidades do Alckmin e do PSDB. A gente entende o Paulo é do grupo do Alckmin, né? Então tinha esse alinhamento, esse entendimento. Então, talvez por fidelidade, pela relação, aí a carreira política do Paulo iniciou através do grupo da dona Lu Alckmin, do Gabriel Chalita. Então, ele, por fidelidade, talvez tenha seguido uma linha de raciocínio. Eu fiz uma opção nessa eleição. Eu entendo o meu papel enquanto deputado federal. Eu sabia das possibilidades reais da eleição do Jair Bolsonaro. Eu seria, né, vou ser o único deputado federal aqui da Baixada Santista do partido do presidente da República. Então, a importância que eu tenho para com os municípios, para com esses prefeitos. Eu não podia entrar numa briga no governo do Estado entre Márcio França e Dória para amanhã, depois eu causar qualquer tipo de milindre, de insatisfação, onde prejudicasse a minha relação entre Estado, município e União. Então, eu tenho que entender o meu papel de homem público. Então, por isso que eu foquei na eleição do Bolsonaro, eu optei pela neutralidade. Agora, eu espero, né, nem todo homem público tem essa grandeza. Outro dia eu falei isso, na briga entre a maré e o rochedo, quem se ferra é o marisco, né? E nessa história o povo acaba sempre se lascando na briga de forças políticas. Então, o que mais importa é o resultado para a próxima geração. E às vezes as pessoas se colocam muito preocupadas com a próxima eleição. Quem vai ser meu sucessor? Quem que eu vou reeleger? Você pode ver os covers do Facebook, os vídeos que são gravados. Muitas das vezes são pessoas que são exigidas para ter aquele comportamento preocupado com o resultado político lá na frente. Mas o povo está entendendo e a urna mandou o recado nessa eleição. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Vamos seguir agora com o Brasil unido daqui para frente. É isso? O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.